Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados paroquianos, nós estamos dando continuidade ao tempo comum. E que graça é saber que nós chegamos até aqui. Que dádiva de Deus é saber que hoje aqui estamos reunidos para celebrar o dia do Senhor. Um privilégio que Deus nos deu. Uma nova chance de reconhecer quem somos. E reconhecendo quem somos, voltarmos para o Senhor. Mas, particularmente nesta liturgia, o Senhor nos chama a atenção sobre a consciência que nós devemos ter. A consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. A consciência de reconhecer Deus acima de tudo. Mas também de reconhecermos as nossas culpas para alcançarmos o perdão. Hoje, nós vimos que os parentes de Jesus, isto é, aqueles que são próximos de Jesus, que moram no seu povoado, assim porque os judeus, todos os judeus eram considerados irmãos, filhos de Abraão, filhos de Jacó, das tribos de Jacó. E Jesus também, com Jesus não era diferente. E Jesus agora começa a anunciar o reino. E nós vimos quantas maravilhas o Senhor fez no caminho, durante a Galileia, diante de todos aqueles que ele encontravam. E Jesus chamou tanta atenção que até de Jerusalém, alguns mestres da lei vieram saber quem é este homem. E começaram a observá-lo. Diante de tanta gente que vai ao encontro de Jesus, a tal ponto que o evangelista Marcos disse que nem comer ele podia, porque as pessoas não deixavam, as pessoas vinham com muita sede. Mas os seus, aqueles que conheciam Jesus desde pequeno, diz: ele está ficando louco, vamos contê-lo, vamos afastar o povo, vamos tirar, porque ele não está bem. Mas os mestres da lei, cheios de ira, porque Jesus conseguia atrair e ensinar, diziam: ele está possuído por um demônio.
ele está possuído por Beelzebul. E ele expulsa o demônio em nome dos demônios. Com os demônios, eles expulsam o demônio. E Jesus aproveita deste momento para dar uma grande catequese. Olhe, aqui nós precisamos também aprender, diante das acusações que nos fazem, diante, muitas vezes, das injustiças do mundo, nós devemos aprender com Jesus. Ele sempre tira um ensinamento quando tentam armar contra ele uma arapuca. E hoje, Jesus nos ensina que até mesmo o demônio, ele não está dividido contra si mesmo. O demônio, ele não se divide, ele é o senhor da mentira, ele é o divisor, mas o demônio, ele se une para nos confundir e nos destruir. Essa é a tenda, este é o método do demônio, nos confundir, nos dividir e nos destruir. E não há nenhum modo que o demônio tem para nos destruir, a não ser pelo não reconhecimento dos nossos erros. O demônio sempre age na nossa vida por meio do orgulho, da soberba, por meio de nossas paixões. É por aí que o demônio, ele age na nossa vida. E aí, a liturgia de hoje nos traz a figura do Gênesis, quando o pecado entrou no mundo. E na alegoria do Gênesis, ela nos é apresentada com o diálogo do próprio Deus com Adão e com Eva. E ele pergunta, começa a procurar Adão no jardim. Olhe como Deus age conosco quando nós pecamos. Deus, ele nunca chega ao nosso encontro nos acusando. Deus não nos acusa. Deus não passa o dedo na nossa cara. O Senhor, ele não vem como um juiz ou como alguém que quer nos devorar e nos destruir, não. O demônio, sim. Ele busca caminhos para nos amarrar e para nos deixar imobilizados, para que possamos, assim, desarmados, fazer com que ele dê o bote e nos mate e nos destrua. Mas Deus não. Vai ao encontro do homem. E assim ele fez com Adão. Ele foi ao encontro de Adão, conversou com Adão e começou a procurá-lo, e ele escondido. E depois que ele viu que não dava mais para se esconder de Deus, ele disse: Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido porque eu estou nu, e nós conhecemos a história. Mas o Senhor perguntou: então comestes do fruto da árvore que eu te proibi comer? E ele disse: Senhor, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto da árvore. Olhe, em nenhum momento Adão, ele disse: Senhor, eu comi do fruto, eu pequei, eu errei, eu te desobedeci. Não. Adão, ele não assumiu a culpa do seu erro. E é este aqui o caminho que o demônio quer para que sejamos destruídos. Não reconhecermos que falhamos, não reconhecermos que pecamos. O mesmo aconteceu com a mulher. Então, o Senhor vai à mulher e pergunta: mulher, comestes do fruto da árvore? E ela diz: a serpente que estava no jardim, ela me deu do fruto e eu comi. Mas quem? Quem criou todas as coisas? Quem criou os animais que voam no céu? Quem criou os animais que estão dentro das águas? Quem criou os animais que rastejam sobre a terra e que caminham sobre a terra? Quem? Ajudem o padre. Deus. Então, logo, Eva estava dizendo para o Senhor que a serpente que ele colocou, que Deus colocou no jardim, foi que a seduziu e por isso ela comeu. Não porque ela quis. Lembremos que Deus nos fez livres e nós somos livres para dizer sim ou não. E aí, o Senhor lança uma sentença.
Porque lembrem, o mal que nós cometemos, e todo mal cometido, ele tem consequências. E as consequências não são tiradas de nós. Mas Deus também nos diz que Ele perdoa todo aquele que se arrepende. Todo. Nós vimos hoje no Evangelho, quando o Senhor diz bem assim: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de uma culpa eterna. Qual o grande pecado de Adão? O grande pecado de Adão está em não reconhecer os seus pecados, os seus erros. E o pior, colocar a culpa do seu erro em Deus. E olhe quantas vezes nós, que não ouvimos a Deus que nos fala, nós cometemos erros, escolhemos caminhos tortos, não escutamos o que nosso Senhor nos fala, agimos ao nosso bel prazer e depois queremos culpar Deus pelos nossos crimes. Olhe se nós não somos assim. Olhe, o Senhor nos chama ao perdão, ao reconhecermos as nossas fraquezas, os nossos limites, e quantas vezes nós não reconhecemos. Olhe o quanto muitas vezes os nossos lares estão divididos, porque nós deixamos muitas vezes o orgulho falar mais alto do que a humildade. Nós não conseguimos nos comunicar. E por isso, nós perecemos diante dos nossos crimes, diante dos nossos erros. E o pior, nós não reconhecemos que pecamos. Nós sempre, de todos os modos, procuramos um jeitinho. Achamos que enganamos a todo mundo, mas nós só não enganamos a duas pessoas. A primeira é a Deus, e a segunda é a nós mesmos, que sabemos a verdade, e a nossa consciência pesa diante da nossa nudez. Porque nós somos os únicos que conseguimos nos ver nu, como nós somos, inteiramente. E quando eu falo nu aqui, não é nu simplesmente das vestes, mas é o nu que faz com que vejamos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos limites. Mas um grande pecado que nós cometemos é o pecado de culpar a Deus por tudo o que acontece. Você tem os seus filhos, tem o seu esposo, mas nunca chegam em um consenso. O pai diz faça isso, mas a mãe diz faça aquilo. E o menino, que não é burro, sabe o jogo que é em casa, o que faz, vai no jogo do pai e da mãe. Pede ao pai ou à mãe. E quando um não permite, o outro autoriza. E aí a criança, o jovem, cresce sem respeito. E o pior, e o mais grave aqui, é quando o pai e a mãe alimentam o ódio do filho contra ambos, contra um ou contra outro. E depois, quando situações nos acontecem, o que nós dizemos? Meu Deus, mas na onde eu errei? Levava o meu filho todo domingo para a igreja. Não faltava uma missa. E hoje, olhe como está o meu filho. Mas é bem verdade que você vinha à igreja, dizia, olhe, não me incomode, viu? Vai para lá. Não passe para lá. E o menino ficava do lado de fora e foi crescendo do lado de fora e continuou do lado de fora. É tão bonito. Eu estava na missa pensando e olhando aqui, né? Hoje está uma maravilha. Louvado. Eu amo a igreja cheia de criança, né? Mas o mais bonito que eu acho é quando os filhos estão com os pais e os pais estão monitorando.
Olha aqui essa menina linda, caminhando aqui, mas a mãe está ali atenta, ora está sentado, ora está aqui. Olha que coisa linda. Mas nós devemos ensinar os nossos filhos em tudo, desde pequeno. Ensinar que rezar é importante, que este momento é dado a Deus. Olhe, padre, mas o meu filho não quer ir à missa. Não quer não? Ele também não quer ir à escola, e o que você diz? Não, meu filho, você tem que ir à escola, tem que estudar, para que você seja alguém na vida, seja um bom profissional. Mas eu também digo a você, pai e mãe, ensine ao seu filho que vir à missa, que ir ao catecismo, que rezar nos leva ao céu, e o céu é eterno. E quantas vezes nós nos apegamos a coisas visíveis e nos esquecemos daquele que é eterno, que é Deus. E por isso nós nos perdemos no caminho. Por isso nós nos quebramos todo. O quanto muitas vezes nós nos deixamos lambuzar pelo pecado. O quanto nós vamos minando as estruturas da nossa casa, da nossa família, e permitindo que o demônio vá entrando. Nós dizemos aos nossos filhos, olhe, não minta, meu filho, você não pode mentir. Não pode roubar. Mas quando o pai está meio charpado, você vai lá e pega 50 reais da carteira do cabra. O menino veio e diz, mamãe, fique calado, porque se você disser a ele, eu te bato. Vai à feira, quantas laranjas por R$1? 10. Menino vai arrumar na fruteira a laranja. O menino 1, 8, 11, 12. Mãe, tem 12. Não eram 10. Menino, fique quieto, foi que caiu na bolsa. E assim nós vamos fazendo com que o demônio, ele vá nos amarrando. Olhe o que o Senhor hoje falou. O inimigo, quando vai entrar na casa de um homem forte, ele não entra peitando. Ele primeiro prepara o bote. Olhe se não é a serpente que está diante da árvore do fruto do bem e do mal, seduzindo a Eva e se enroscando, amarrando Eva na ilusão de que ela será como Deus, será maior que Deus. E nós também, na nossa ganância, de querer ser maior do que os outros, de querer ter mais poder do que os outros, de menosprezar e humilhar os outros, nos colocamos, muitas vezes de modo injusto, em patamares, para que sejamos vistos, idolatrados, ainda que eu tenha que derrubar a muitos. E aí, meus irmãos, escutem, é assim que o inimigo, ele dá o bote e nos amarra. Quando você pensa que está abafando, você está sendo abafado. Quando você pensa que está com poder, você está podre. Quando você pensa que todos estão aos seus pés, você não tem ninguém. E é isso que o Senhor hoje nos chama a atenção. Nós precisamos entender a quem nós servimos. Nós precisamos entender a quem nós buscamos. Nós precisamos entender quais são as nossas seguranças. Entendam, a sua segurança não é as pessoas que estão à sua volta. A sua segurança está em Deus. São Paulo hoje nos ensina dizendo que nós devemos nos apegar àquilo que é invisível. Devemos tomar cuidado com aquilo que é visível, com aquilo que parece ser seguro, que é segurança. A nossa segurança plena está em Deus. Porque esta tenda que é o nosso corpo, que no decorrer da caminhada da nossa vida vai se fragilizando, ela deseja uma tenda maior, que não é este mundo, mas é uma tenda eterna em Deus.
naquele que é invisível. Entenda, meus irmãos, nós precisamos criar os nossos filhos para o céu. E se vocês criarem os vossos filhos para o céu, nós criaremos neste mundo uma sociedade feliz. Nós não seremos felizes se ficarmos olhando para nós mesmos. Se não reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados. Sim, Senhor, pequei. Não. Está acontecendo isso por causa de fulano. Não, reconhece o teu pecado. Assim como eu preciso reconhecer os meus. E diante de Deus dizer, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda a quebrar este orgulho. Me ajuda a entender que eu preciso de Ti, Senhor. Que Tu és a minha verdadeira segurança. Aí talvez, quando aquilo que parece seguro e não é, se romper, você vai chorar, você vai encontrar tribulação, você vai encontrar dificuldade, mas você não vai entregar a sua vida ao nada. Você perceberá que tudo passará. Mas se Deus não passar na sua vida, tudo aquilo que verdadeiramente você plantou, tudo aquilo que verdadeiramente nos leva ao céu, ainda que muitas vezes não vejamos, porque muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós precisamos colocar a nossa fé em Deus. Nós não entenderemos muitas coisas mesmo não. Mas uma coisa nós precisamos entender, que diante de Deus, nós não somos nada. Que assim como nós precisamos de Deus, nós precisamos sair de nós mesmos e irmos ao encontro também daqueles que precisam. Particularmente aqueles que Deus nos confiou. Por fim, olhe neste tempo de pandemia, quando tanta miséria poderia acabar, e muitas vezes nós continuamos sendo miseráveis, porque maior miserável não é aquele que tem dinheiro, maior miserável é aquele que não sabe ter o seu pouco. Olhe quantas famílias, todos trabalham na mesma casa, e aqui está um reino dividido e uma família destruída. Todos trabalham, mas está todo mundo pensando em si. Quando chega alguma coisa, vai que parece que está com uma fome canina e destrói tudo em um dia. Não tem controle. Desperdiça tudo. E vive na miséria e não tem nada. Mas não tem nada por quê? Não tem nada porque é tão egoísta, é tão mesquinho, pensa tanto em si que se autodestrói. Porque não tem a capacidade de dizer, olha, está difícil, a carne está cara, não dá para comer em abundância, mas vamos fazer aqui, vamos nos organizar. O que nós temos? Com quanto você pode colaborar? Você, vamos partilhar. Vamos, quantos dias tem esse mês? Vamos às compras. O que nós precisamos comprar? Olhe, nós vamos comprar isso, vamos comer isso, esse será o cardápio. Cada um vai comer isso, aquilo outro. A conta de água, um paga, de energia, outro paga. Se a energia está muito cara, quem paga a água compra o bujão, né? Se falta alguma coisa, o outro vai e complementa. A feira é de 15 em 15 dias, ou é uma vez por semana, então nós vamos fazer desse jeito. O biscoito que o menino comia o pacote, agora, meu filho, olha, a coisa está difícil, você vai comer 4 bolachas, certo, no lanche, está aqui o seu suco.
E aí nós vamos ensinando os nossos e vamos controlando, e nós não vamos estar passando necessidade. Mas o que é que a gente faz? Nós não temos controle, nós não conversamos, porque se começa a conversar, o que acontece? A briga começa. Porque o outro acha que não pode, que não deve ajudar, e que isso e que nada, eu vou deixar minha cervejinha, eu vou deixar nada o meu churrasco, eu vou deixar minha curtição. E a miséria entrando em casa e destruindo a casa, e faltando coisa para os seus filhos. O quanto nós somos muitas vezes egoístas. A fome é uma realidade, mas o egoísmo é uma realidade ainda maior, que está entre nós, que não sabemos partilhar, que não colocamos a partilha e dispomos ao outro. Olhe como nossa sociedade é reflexo da vida mesquinha que nós vivemos. Cada um pensa em si. Cada um pensa em si. E aí tem gente que diz bem assim, cada um pensa em si e Deus pensa em todo mundo. Não, cada um pensa em si e o diabo toma conta de tudo. Porque quando nós pensamos em si, nós nos autodestruímos. Mas quando nós pensamos no outro, Deus cuida de todos. Porque Deus age em mim. Deus age em mim. E aí aprendamos com Maria Santíssima. Porque hoje, aquilo que talvez parece um desprezo de Jesus em relação à família, porque agora entra nesta segunda parte da narrativa do Evangelho, Maria com os irmãos de Jesus, isto é, com os parentes mais próximos de Jesus. Agora aqui, nenhum parentesco sanguíneo, de primos. E Maria, ao chegar do lado de fora, alguém comunica, e olhando para a tua mãe, e olhando para aqueles que estão lá, Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso me faz lembrar o que o anjo Gabriel disse a Maria, Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela disse, faça-se em mim, segundo a tua vontade. E naquele momento, o Senhor foi concebido. E a vida de Maria, ela foi toda voltada a Deus. Ela foi toda de Deus. Ela sobressair de si. Ela pisou a cabeça da serpente, que outrora seduzira a primeira Eva. E agora Maria, nova Eva, ela pisa na cabeça da serpente quando ela sai de si. Quando ela reconhece a sua pequenez. Quando ela se coloca como serva. Mas desculpe, enquanto continuarmos soberbos, enquanto continuarmos mesquinhos, enquanto continuarmos com o egoísmo que nós vivemos, nós nos autodestruiremos. Entenda, meu povo, que possamos hoje reconhecer quem somos, necessitados de Deus. E aí, reconhecendo quem somos, nós seremos por Ele perdoados. Nós não cometeremos a blasfêmia de dizer, Senhor, o Senhor já não pode salvar a minha casa. Senhor, está tudo acabado. Isso é uma blasfêmia. Deus pode tudo. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua casa. Deus pode mudar a sua vida sim. Mas a única pessoa que pode tomar uma atitude para mudar a sua vida, a minha vida, sou eu mesmo e é você. Saia, meu irmão. Saia desta vida egoísta, na qual nós vivemos dizendo para todo mundo, olhe e reze por mim. Tome vergonha, dobre o seu joelho no chão e ore você por você mesma. Faça sacrifício pela tua casa. Faça sacrifício pelos teus, por aqueles que também vão ao teu encontro.
Se disponha a ouvir os teus. Sede os primeiros catequistas dos vossos lares. Aprenda a render graças a Deus pelo pouco que tem. Para que assim, na graça de Deus, possamos alcançar muito mais. Que Maria Santíssima, aquela que em tudo ouviu a Deus, possa interceder por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, en Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.